Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui para o nosso conteúdo. Agora a gente vai abordar um novo tópico, que é sobre equilíbrio de uma partícula no plano bidimensional. Bom, a palavra-chave daqui seria equilíbrio, certo? Então vamos ver aqui a definição de equilíbrio. É quando a resultante de todas as forças que atuam sobre uma partícula é igual a zero. Portanto, resultante seria igual a somatório de forças, que seria igual a zero. Logo, somatório de forças no eixo x é igual a zero e somatório de forças em y é igual a zero. Já que estamos tratando no plano bidimensional, eu desconsiderei o eixo z. Por isso que eu só coloquei somatório de forças no eixo x igual a zero e somatório de forças no eixo y igual a zero. Galera, e como é que a gente ia resolver questões envolvendo isso? Eu possuo três métodos. A decomposição de vetores, que é aquilo que eu já tinha mostrado para vocês nos outros vídeos. Já falei sobre exemplos disso também. A lei dos senos, só que com uma condição, que a gente deve utilizar o método polígono. E o teorema de Lamy, que ele seria o mais usual. Eu vou mostrar para vocês por que esse seria o mais usual. Eu vou pegar uma questão e para ela eu vou resolver ela de três métodos diferentes, utilizando a decomposição de vetores, a lei dos senos e o teorema de Lamy. E vocês vão observar a diferença entre cada um desses métodos. Às vezes, em alguns exercícios, é mais fácil utilizar a decomposição de vetores do que o teorema de Lamy ou do que a lei dos senos. Ou pode ser ao contrário, é mais fácil utilizar o teorema de Lamy do que a decomposição de vetores, porque o teorema de Lamy seria muito mais rápido do que esse primeiro, tá certo? Esse teorema de Lamy nós só podemos utilizar quando estiver envolvendo três forças, tá certo? Se envolver 4, 5 ou mais forças atuando sobre uma partícula, a gente não pode mais utilizar esse teorema. Esse primeiro exemplo eu vou resolver pelo método da decomposição de vetores. Depois eu resolvo por aqueles outros métodos que eu mostrei para vocês. Beleza. O que o enunciado está dizendo? Exemplo 1. Sabendo que a partícula a seguir está em equilíbrio, determine as trações T1 e T2. T1 e T2. Aí ele deu as nossas forças. Agora, como é que eu vou dispor elas? Eu vou isolar cada uma delas para poder descobrir as suas componentes no eixo X e no eixo Y. Agora eu peguei a força T1 e eu trouxe ela para cá, tá certo? Ó, o lado que está oposto ao ângulo de 30 é o cateto oposto. O lado que está oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. E o que sobrou é o cateto adjacente, certo? Primeiramente, eu usei o seno de 30. Então, seno é cateto oposto por hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É a minha força Fy. Substituir aqui. E hipotenusa é o T1. Substituir aqui. Eu quero isolar o Fy, então vou passar o T1 multiplicando o seno de 30. Então, Fy ficou essa expressão. Galera, o Fy eu adotei ele sendo como positivo. Por quê? Porque eu convencionei que toda força que estiver orientada para cima, ela é positiva. Toda força que estiver orientada para baixo, ela é negativa. Essa aqui, portanto, está para cima, então vai ser positiva. Agora eu vou utilizar o cosseno. Cosseno de 30. Cosseno envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o Fx. Substituir ele aqui. Quem é a hipotenusa? É o T1. Substituir ele aqui. Vou passar o T1 multiplicando o cosseno de 30. O Fx vai ficar o quê? T1 vezes o cosseno de 30. O Fx, nesse caso, eu adotei positivo, porque eu convencionei que toda força que tiver para a direita ela é positiva, toda força que tiver para a esquerda ela é negativa. Acabamos de descobrir a componente dessa força em x e em y. Agora a gente vai partir para outra força, que é a T2, tração 2. Desenhei ela aqui e as suas componentes. O lado que está oposto ao ângulo de 60 é o cateto oposto. O lado que está oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. O que sobrou, cateto adjacente. Primeiramente, eu usei o seno de 60. Quem é o cateto oposto?
Fy. Substituir aqui. Quem é hipotenusa? T2. Eu substituí aqui. E eu vou passar o T2 multiplicando. Então vai ficar o quê? Fy é igual a T2 vezes seno de 60. Já que o Fy, nesse caso, está orientado para cima, eu disse que ele é positivo. Agora, utilizei o cosseno. Quem é o cateto adjacente? Fx. Substituí ele aqui. Quem é hipotenusa? T2. Substituí ele aqui. Eu quero isolar o meu Fx, então eu vou passar o T2 multiplicando. Então, T2, o Fx vai ser igual a T2 vezes o cosseno de 60. Só que com um detalhe, essa força vai ser negativa. Por quê? Como vemos aqui, ela está orientada para a esquerda. Por isso, eu coloquei o sinal de menos. Agora é o seguinte, galera. Eu não tinha falado ali na teoria, no começo, que uma partícula está em equilíbrio quando o somatório de forças dela é igual a zero? Estamos trabalhando no plano bidimensional. Então, vamos considerar o eixo x e o eixo y. Então, o somatório de forças no eixo x tem que ser igual a zero. E o somatório de forças no eixo y é igual a zero. Então, está aqui. Agora, vamos pegar quais são aquelas forças que estão decompostas em x. Estou vendo aqui uma. Fx é igual a T1 vezes cosseno de 30. Ela é positiva. Então, eu trouxe ela para cá. A segunda força é essa daqui, que eu vi ali embaixo, que é T2 vezes o cosseno de 60. Só que ela é negativa. Então, eu substituí ela aqui. Eu descobri que é o cosseno de 30 na calculadora científica, eu substituí aqui. Fiz o jogo de sinal, mais com menos, menos. T2, cosseno de 60 é 0,5. Substituí aqui. Agora eu passei esse fator que é negativo para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Eu quero isolar T1. Então, vou passar o 0,866 dividindo. Então, vai ficar T2 vezes 0,5 dividido por 0,866. Fiz essa divisão. Então, T1 vai ser igual a T2 vezes 0,577. Tá? Gente, a gente vai guardar essa fórmula aqui e eu vou prosseguir com os cálculos. Depois eu volto nela. Aí agora eu vou trabalhar com o somatório de forças no eixo Y, que é igual a zero, tá? Gente, não sei se vocês se lembram, mas lá no começo da figura tinha uma força de 100 newtons que estava orientada para baixo. Vocês perceberam que eu não decompus ela, né? Na verdade eu não preciso, porque ela já está sobre o eixo Y. Ela já está decomposta. Então, eu só aproveito ela. É bom que eu não preciso fazer nenhum trabalho. Só que é o seguinte, ela não estava orientada para baixo, então ela vai ser negativa. Então, eu coloquei aqui menos 100 mais, isso daqui é uma outra força no eixo Y, mais isso aqui é outra força no eixo Y. Tudo isso é igual a zero. Tá certo. Esse menos 100 eu passei para cá, para o outro lado, positivo. Aí eu repeti o T1, o seno de 30 é 0,5. Repeti o T2, o seno de 60 é 0,866 aproximadamente, igual a 100. Só que o seguinte, não tem nessa fórmula que acabamos de descobrir, do T1, que fala que T1 é igual a T2 vezes 0,577? Esse é o valor de T1. Então, eu substituí ele aqui, ó, que virou essa expressão. E isso tudo multiplicado por 0,5, né? Aqui. Mais T2 vezes 0,866 igual a 100. Aqui eu só repeti. Agora é uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar esse termo por esse termo, que vai ficar igual a T2 vezes 0,2885 mais T2 vezes 0,866 igual a 100. Agora, percebe que aqui eu tenho T2, e eu tenho esses dois números acompanhados deles. Então, eu vou somá-los. Deu esse resultado igual a 100. Eu quero descobrir quem é T2. Então, vou passar esse fator dividindo o 100, que vai dar igual a 86,617. Só que é o seguinte, gente, acabamos de descobrir quem é o T2. Podemos substituir naquela fórmula que acabamos de descobrir também do T1. Assim,
a gente acha o valor numérico de T1. Ó, gente, aqui eu repeti aquela fórmula que tínhamos achado. Acabamos de descobrir T2, então eu vou substituir T2 aqui, fazer essa multiplicação e assim descobrimos o valor de T1. Ó, substituí o valor dele aqui, fiz a devida multiplicação e achei que T1 é igual a 49,978 newtons. Tá certo? Gente, esse foi o processo de resolução da questão pelo método da decomposição de vetores. Foi um cálculo bem extenso, né? Característico desse método. Ele geralmente é bem extenso mesmo, em relação aos demais. Agora eu vou mostrar para vocês pelo método da lei dos senos, utilizando a regra da poligonal. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou pedir uma coisa agora para vocês. Por favor, deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo. Mas se vocês não tiverem gostado ou viu algum erro no vídeo, pode dar um dislike, mas também comenta ali embaixo o erro que você viu para a gente poder melhorar os vídeos e trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês. Também se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado. Também pode estar acessando a descrição do vídeo, vocês vão achar o sumário com as partes mais importantes do vídeo. Beleza? Também deixe nos comentários alguma dúvida que porventura surge durante o vídeo. A gente pode estar respondendo vocês, beleza? O mais rápido possível. Valeu e até o próximo vídeo.